Paciência. Se a gente pudesse definir em uma palavra a chave da vitória para o João Fonseca nesse jogo contra o Alex de Minaur, é paciência. E a gente vai explicar todos os porquês nesse vídeo. Vamos falar sobre os números do de Minaur, títulos na carreira dele, como que vai ser esse matchup aí entre o número 11 do mundo e o brasileiro João Fonseca pela terceira rodada do Miami Open. João Fonseca que já está fazendo história e a chave está se abrindo. A gente ainda vai mostrar como é que está o chaveamento atual. Muita informação novamente aqui no Auge das Quadras, então vamos lá direto para a informação, direto para a tela do meu computador para falarmos sobre Alex de Minaur. Aprendi aí a falar do jeito certo, falava de Minaur, mas o certo é Alex de Minaur. Australiano de 26 anos, 1,83 m de altura, não é dos tenistas mais altos, mas é um tenista aí praticamente top 10, né? Ele teve como sua melhor posição na carreira o ranking de número 6 e agora ele é número 11 do ranking e tem nada mais, nada menos do que 9 títulos ATP em 20 finais. Então ele disputou já simplesmente 20 finais de ATP, é um cara multicampeão já, e tem como estilo de jogo aí, é um pouco diferente o estilo de jogo. Se a gente pudesse definir, fica ali entre consistência e contra-ataque, né? A gente escolheu aí contra-ataque porque o de Minaur é aquele cara que não tem muita potência nos golpes, mas que talvez seja o tenista mais rápido aí, acho que ao lado do Tommy Paul, é o tenista mais rápido do circuito hoje. É muito rápido, devolve tudo, chega em todas as bolas. Então, para quem assistiu aquela primeira rodada do Fonseca contra o Lerner Team e ficou um pouco estressado que o americano chegava em todas, então toma um calmantezinho aí, ou um suquinho de maracujá antes do jogo, porque esse cara vai chegar em todas as bolas. Ele é destro, né, o que é uma vantagem para o João. Apesar que o João foi tão bem contra um canhoto, né, ontem, que a gente fica até na dúvida se é melhor pegar canhoto ou destro. Mas enfim, ele é destro com backhand de duas mãos, tá uma mão aí, mas é duas mãos, backhand de duas mãos. E tem como ponto forte no seu jogo a variação do jogo. Então ele é um cara completo, né? Acho que a gente sempre costuma falar aqui, pro tenista chegar top 10, ele tem que ser completo. Óbvio que ele vai ter ferramentas, armas melhores do que outras, mas ele tem que saber fazer todos os golpes, e o de Minaur tem um bom forehand, tem um ótimo backhand, vai muito bem a rede. Ele é um cara que é um tenista australiano, os australianos normalmente vão bem na grama, e o de Minaur também. A gente vai falar sobre os títulos dele, e 2 títulos desses 9 aí são na grama. Então ele é um cara que é muito bom em quadras rápidas, né? Até é estranho você pensar que um cara que defende tanto é melhor em quadras rápidas do que em quadras lentas, mas o jogo dele é um jogo onde ele usa muito a força do adversário, por isso é jogo de contra-ataque, e o João tem que ter muita paciência para ganhar esse jogo, a gente já vai falar mais sobre ele. E passando aqui para a próxima tela, analisando os últimos números do de Minaur aí no circuito, as últimas 52 semanas que a gente gosta de analisar, são 44 vitórias e 20 derrotas. Ele tá numa ótima fase, é um tenista ainda jovem, claro, não tá no seu melhor ranking, mas ele tá assim numa ótima forma. E o piso duro, ele tem um ótimo destaque, assim como a grama. O piso pior dele é o saibro, e você vê pelos números, né? No piso duro são 27 vitórias e 14 derrotas, no saibro são 10 vitórias e 5 derrotas, e na grama simplesmente 7 vitórias e 1 derrota. A grama e o piso duro rápido, vamos dizer assim, são os grandes tipos de quadro aí pro de Minaur. Contra a top 10 ele não vem bem, né? Isso é uma coisa que ele vem sentindo aí ao longo da carreira. O de Minaur, ele tem um aspecto, talvez um buraco no jogo dele seja a parte mental. Ele costuma se complicar na cabeça ali, ele às vezes perde a cabeça, não no sentido de ficar nervoso, mas no sentido de perder pontos de pressão. E dá pra ver contra os top 10 que ele só tem uma vitória nos últimos 12 jogos. Contra a top 20 também vem mal, 4 vitórias e 12 derrotas. E ele se destaca contra a top 50 e top 100, onde ele consegue a maioria das suas vitórias. Então aí os números do de Minaur, que são bons números, né, na minha opinião. Pessoal, estamos chegando a 2.000 inscritos aqui no canal, então se você gosta do nosso conteúdo, ó, vou deixar aqui o inscreva-se, se inscreva no canal, para nós é muito importante, aí deixa o like, deixa um comentário, para nós é essencial. E vamos rapidamente aqui passando para a próxima tela para falarmos sobre os títulos do de Minaur. São 9 títulos ATP, como eu falei, 2 na grama, 7 na quadradura. Ele começou a sua campanha vitoriosa aí na ATP em 2019, em janeiro de 19, com o título em Sydney, em casa, contra o Sepp, Andrea Sepp, italiano que já se aposentou. Depois, em 19, ele ganhou mais 2 títulos, em Atlanta contra o Fritz, que é um top 10 hoje, e contra o Manarino, que é um francês também, em setembro de 19. 2020 teve a pandemia e tal, né?
praticamente não teve torneio. Em 21 ele foi campeão em Antalya, que é na Turquia, contra o Bublik, em janeiro. Em junho foi campeão em Eastbourne, aí na grama, contra o Sonego. E aí ele foi voltar a ser campeão em julho de 22, um ano depois, contra o Brooksby em Atlanta. 23, Acapulco, quadradura contra o Tommy Paul. E 24 ele defendeu seu título e foi campeão novamente contra o Ruud em fevereiro de 24. E junho de 24, campeão aí na grama contra o Korda, o americano Korda. Então aí em 24 foram 2 títulos. Você vê que ele é um cara bem consistente, ganha muitos títulos. Só que o de Minaur, o que pouca gente sabe, ele não vai muito bem em Miami. Por quê? É um estilo de jogo para ele, como eu falei, né? O forte dele é o piso duro rápido. Miami, que é um piso duro lento, Miami é nível do mar, como a gente já falou aqui. Então a bola anda menos, além de ser outdoor, né? Tem menos resistência do ar. Aliás, tem mais resistência do ar, então a bolinha anda menos. Nível do mar, então esse jogo mais lento ele prejudica um pouco o de Minaur. E acredito que nesse matchup específico seja bom pro João. O João também é um cara que vai bem em quadras rápidas, né? O João é completo. Mas nesse jogo contra o de Minaur seria muito pior se fosse numa quadra rápida. Então acredito que tem uma leve vantagem pro João. E o de Minaur em Miami, na carreira dele, ele tem 5 vitórias e 5 derrotas. Isso se a gente considerar o quali, porque em 2018 ele disputou 2 rodadas de quali, passou pelo quali em 2018. Então, se a gente considerar só os jogos da chave principal, o de Minaur tem 3 vitórias e 5 derrotas. Olha lá, em 2018 ele foi eliminado na primeira rodada pelo Nishioka japonês. Depois ele voltou a disputar em 2021 e foi eliminado ali, ele entrou até de bye, né? E foi eliminado logo na segunda rodada, que foi o primeiro jogo dele, contra o Galan, perdeu pro Galan de 2-1. 2022, ele ganhou na primeira rodada do Thompson, 6-2, 6-3, e foi eliminado ali logo na terceira rodada, que seria o segundo jogo dele, né? Que ele também entrou de bye contra o Tsitsipas. 23, eliminado logo de cara pro Halis, francês, que até fez uma boa campanha esse ano aí. E 2024, que foi o ano passado, foi a melhor campanha dele aí em Miami. Ele ganhou o primeiro jogo do Kwon, do coreano. O segundo jogo, na terceira rodada, né, round 32, ele ganhou do Struff, 7-6, 6-4, e foi perder nas oitavas de final pro Marozan, o húngaro, por 6-4, 0-6, 6-1, jogo meio maluco. Então essa foi a melhor campanha, você vê, a melhor campanha do de Minaur no torneio foi nas oitavas de final. O que eu penso que deve ser a chave pro jogo, pra vitória do João Fonseca nesse jogo contra o de Minaur? O João tem que ser o mesmo João que vem jogando os últimos jogos, que é aquele João esperando o momento certo, não arriscando tanto, não querendo ir pra linha. Parece que aquela partida, a gente teve até um comentário de um inscrito aí no canal, aliás, agradecer, né, muitas mensagens positivas aí, o pessoal tá gostando bastante do nosso conteúdo, a gente fica muito feliz por isso, e um dos nossos inscritos, que aliás é audiência de qualidade, disse que parece que o jogo contra o Draper foi muito mais positivo do que negativo, porque nesse jogo foi meio que um divisor de águas pro João, para ele entender que ele não precisa ir pra linha toda hora, que ele não precisa ir toda hora pro risco. O João, jogando com a força, com menos força, ele tende a ter menos erros. Então, assim, esperando o momento certo para atacar. E é exatamente essa chave da vitória contra o de Minaur. O João o de Minaur vai correr muito, o cara não cansa, o cara corre e não cansa, é um preparo físico absurdo. O João vai ter que ter muita paciência, ele não vai poder se desesperar ali para resolver logo os pontos. Ele vai ter que dar 2, 3 winners por ponto para valer um ponto, para valer um winner. Então ele tem que ter isso em mente. O de Minaur não tem potência para jogar com o João, então a gente costuma falar em vários jogos que o jogo passa pelo João Fonseca, e é assim que vai ser amanhã, né? Por mais que ele esteja pegando o número 11 do mundo, o jogo vai passar por ele. Se ele estiver bem, se ele estiver calibrado, como esteve contra o Humbert, e não der chances pro de Minaur ficar trocando bola com ele, ou seja, ele conseguir preparar o ponto para aí sim dar o winner, a tendência é que ele ganhe. Inclusive eu acho que esse jogo contra o de Minaur, o matchup, né? Ou seja, o confronto ali pro João, ele é até mais favorável do que foi contra o Humbert, porque o de Minaur não tem a agressividade do Humbert, o de Minaur não é canhoto como o Humbert, e ele é um cara que fica trocando bola, então ele é meio que um team, é meio que uma mistura de team, é um team melhorado, é um americano team ali melhorado, vai ficar correndo, vai ficar defendendo, então é um jogo duro sim, é um jogo muito difícil, mas que eu entendo que
Se eu colocar um favoritismo ali pro Deminor de 52%, 53%, eu acho que é o ideal. A gente falou no Humber que seria entre 55% e 60%. Então, um jogo duro pro João, mas acreditamos que ele possa ganhar sim. E estaremos aqui, se Deus quiser, fazendo um pós-jogo aí, com vitória do João Fonseca. Então, vou pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal. Estamos chegando a 2.000 inscritos. Olha, o canal tem 2 meses, o canal é muito novo, então esse reconhecimento de vocês nos deixa mais motivados para continuar produzindo conteúdo para vocês diário. Conteúdo diário. E não é só sobre jogo. A gente vai passar, assim que der essa parada de Miami, vamos produzir conteúdo sobre tênis em geral. Então, pedimos aí, por gentileza, que você se inscreva no canal, deixe o like e se puder um comentário aí pra gente trocar bastante ideia antes dessa grande decisão, terceira rodada de Miami aí pro João. Aliás, eu vou até passar como é que tá a chave rapidamente aqui. O João, né, que a gente não falou no último vídeo, ele foi pro número 58 do Live Rank, né? E vamos dar uma olhada na chave, porque quando a gente fala sobre as possibilidades do João nesse torneio, muito se passa pelos jogadores que estão sendo eliminados, né, os favoritos. Quando você olha a chave ali, ó, no primeiro quadrante aí, do lado esquerdo, a gente vê Zverev e Thompson, então Zverev dentro dos favoritos, e Fritz e Tiafoe. Então a gente... Por que tá verdinho? É o que a gente projetou. Vermelho é o que a gente errou na projeção. Então do lado esquerdo aí acertamos 3. E do lado direito erramos 3. Então tá elas por elas. O Pelka, que eliminou o Rune, que foi uma zebra. O Machak, né, o tcheco, tá avançando bem, vai pegar o Opelka. E o Safiullin e Mensi, que esse é uma zebraça aí no primeiro quadrante. Vamos olhar o segundo quadrante, que é o quadrante do João. Então temos Fritz e Shapovalov de um lado, o Walton e Wong, que é uma zebraça, a gente até falou sobre isso ontem, e aí Deminor e Fonseca, Berrettini e Bergs. Esse é o quadrante do João. No terceiro quadrante, zebra, hein? Medvedev caiu fora pro Munar, que enfrenta o Monfils, o francês, e do lado de baixo, Cord e Tsitsipas estão jogando inclusive agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Do lado direito, Musetti e Aliassimes também estão jogando, e Djokovic e Carabelli, a zebra foi o Carabelli aí, mas acreditamos que o Djokovic deva passar. E no último quadrante, Ruud, esse a gente tá quase 100% de aproveitamento, né? Ruud e Tabilo, Cerundo Lipou, do lado direito, Dimitrov acabou de ganhar do Khachanov, e Nakashima e Goffin. Então, quando você olha a chave, dá pra ver que o João tem muita chance, sim, de avançar bastante, mas vamos com calma, um passinho de cada vez. E nos vemos amanhã no pós-jogo aí entre João Fonseca e Alex de Minaur, beleza? Grande abraço a todo mundo, vamos firmes em busca de mais uma vitória e até o próximo vídeo. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.